Seja bem-vindo a mais um podcast O Seu Negócio, o espaço feito para você divulgar o seu produto, o seu serviço, a sua empresa e mostrar para quem está nos assistindo o seu diferencial. E hoje a gente traz aqui a Melissa, são 4 M's, a Melissa, não, são 2 só, a Melissa Miranda e a Michele Maciel. Gente, é muito M. Vamos começar pela Melissa? Vamos Melissa, lá. me fala um pouquinho o que é o teu negócio. Eu sou empresária do ramo da estética, tenho mais de 20 anos, tenho uma clínica de estética e agora também estou com o lançamento da minha marca de dermocosméticos. Que, aliás, é maravilhosa, né? Vou comentar. Maravilhosa! E, Michele, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Qual é o teu negócio, Michele? Sou educadora financeira e eu tenho como foco a parte emocional, em vez de só focada no dinheiro, obviamente, mas não só na planilha, mas principalmente as emoções mandando no seu dinheiro. Você fala assim, o emocional que faz a gente comprar mais, comprar menos. Ninguém compra racionalmente. A gente só compra emocionalmente. A gente só compra na emoção. Só na emoção. Na razão é raro. A gente paga uma água, uma luz, o aluguel, e isso a gente faz racional. Mas aquelas comprinhas, é tudo emocional. E me diz uma coisa, me fala um pouco sobre você. Aliás, fala para as pessoas que estão assistindo a gente um pouco sobre a Michele. Bom, tenho 42 anos, sou divorciada, tenho um filho lindo de 11 anos, trabalho na área financeira há mais de 20 anos, fui só gerente bancária, fui mais de 15 anos, que foi justamente daí que eu saí do banco para conseguir montar o meu projeto, montar a minha empresa, para de fato conseguir ajudar as pessoas. Porque dentro do banco, você nada mais é do que você é um vendedor, né? Você tem que vender consórcio, você tem que vender seguro, você tem que bater meta, basicamente. Então não dá tempo, né? Você não dá tempo de entender o que está acontecendo na pessoa. A pessoa quer um empréstimo. Você só vai lá soltar o empréstimo. E eu tinha muito essa necessidade. Espera, será que realmente essa pessoa está precisando de um empréstimo? Será que ela só não está precisando de uma ajuda, de um entendimento maior da vida financeira dela? E foi aí que nasceu o meu maior sonho, que foi o Me Socorre. Então hoje eu tenho a empresa Me Socorre Finanças, que é justamente, porque todo mundo fala assim, Me Socorre, porque o meu nome é Michele, então me chama de Me Socorre aqui, Me Socorre. Aí virou o Me Socorre, que é o meu grande sonho, que já tá aí há quase 5 anos já rodando já. Que maravilha, eu vou pedir socorro pra você já. Sempre a gente precisa, não é? Sempre. E me diz uma coisa, a Melissa, eu já conheço de longa data, aliás, ela tá fazendo um trabalho comigo, depois vocês vão ver o antes e depois, e também com o meu marido, então assim, mas eu preciso perguntar, Melissa, me fala, qual é o seu negócio? O meu negócio, você fala do projeto? Não, do seu negócio, de você, Melissa Miranda. O Melissa Miranda veio também de um sonho, desses 20 anos que eu venho trabalhando na área da estética, sempre ali em clínica, e sempre eu passava para os pacientes aquele home care, tem que continuar com isso, tem que continuar com aquilo, e sempre o paciente falava, mas qual que eu uso, qual marca? Às vezes eu mandava um manipulado, que eu fiz também, eu tenho pós em cosmetologia, então esse negócio dos ativos me fascinava, eu amava tudo que saía de novidade, e eu sempre falava, gente, será que eu consigo um dia? Só que aquele negócio, né? A gente sempre tem um limite no nosso pensamento, uma fé. Eu falava, não, é muito pra mim. É muito pra mim, é muito pra mim. E foi, até que um dia eu falei, bom, agora eu vou colocar o pé e Deus coloca o chão e seja o que Deus quiser. E eu fui assim, na coragem, eu só tinha a vontade e a fé. E graças a Deus, em agosto agora a gente já faz um ano, eu já tenho 20, já tem 20 produtos na minha linha. Eu comecei com 4, sabe aquela coisa do básico, um sabonete, um sérum e um sonho? É isso que uma garrafinha d'água. Uma garrafinha d'água. Foi assim que começou. E graças a Deus tá tendo muita aceitação. E assim, eu sempre associo, né? Eu tô com os dermo, tem a clínica e eu não paro. Tô fazendo pós de novo, agora outra em medicina regenerativa, porque tudo se atualiza muito rápido. Sim. Então é um mercado que a gente não pode parar. Mas graças a Deus tá maravilhoso. E qual foi a tua virada de chave? Porque você falou uma frase, agora você falou, eu não vou conseguir, ou eu não... Aquela frase da falta de
do sentimento de falta de merecimento, que sempre pega na gente, que tá muito ligado à falta de autoconhecimento, às vezes de acreditar em si. Qual foi a virada de chave? Exatamente. Olha, eu passei na minha vida muitos e muitos recomeços. Então, assim, chega uma hora que você fala, não é pra mim, chega, não vai dar certo. De tanto recomeçar, e claro que cada recomeço a gente tem uma perda, isso aí não tem como, né? Então, assim, hoje eu tenho uma filha de 15 anos, passei por 2 divórcios, e cada divórcio é um luto que você tem que superar e aquilo... Aí chega uma hora assim que você fala, chega, né? Não vai mais, eu não quero mais. E você fala, eu tô cansada da vida. Só que aí eu parei pra ver, eu falei, gente, eu não tô cansada da vida. Simplesmente, o que a gente faz? A gente acaba trazendo aquela carga da super esforçada, daquela que tem que tentar todos os dias. Aí eu falei, não tô cansada da vida. Simplesmente eu tô cansada de trazer uma coisa que eu preciso representar para as pessoas. Não porque eu sou forte o tempo todo, porque eu não posso chorar, porque eu tenho uma filha de 15 anos, eu não posso parar, não posso isso, não posso aquilo. E chega uma hora que o corpo cobra, né? O corpo cobra. A cabeça cobra, fala, chega, se você não vai parar... eu vou te paro derrubar. você. Exatamente. Eu paro você. E aí, através de crises, de burnout, de depressão, de síndrome do pânico, aí o corpo parou, eu tive que parar. Falei, não, peraí, vamos lá, vamos mudar. Se eu já entendi que se eu não parar, eu vou morrer, eu vou ter um infarto. E aí? Então, ali eu comecei a parar e começar a organizar. Sabe? Organizar, não, eu vou recomeçar. E é assim, o nosso erro é achar que você tem que estar curada para recomeçar. E a gente nunca vai estar curada. Você sabe por quê? Cada hora a vida manda uma chulapada pra gente. A gente se cura no processo. A gente se cura no processo, exatamente. A gente tem que buscar o quê? O equilíbrio. Não, peraí. Hoje eu surtei, tá tudo bem. A gente tem que quebrar uns pratos de vez em quando, né? É bem isso mesmo. E o nosso erro é falar, chega, agora eu não quero mais. Porque daí hoje em dia tem muito curso de cura, tudo é cura, né? Não existe cura, amiga. Entendeu? A gente recomeça e passa por cima, mas curar a gente nunca vai estar. Você vai enfrentar todos os seus problemas da sua vida daqui pra frente sem surtar? É impossível. Ainda mais nós mulheres, né? Porque é aquela velha coisa. A gente sai da infância, que é a parte boa, entra na puberdade. Aí chega na puberdade, a cabeça da gente vira um nó. Exatamente. Aí quando a gente entra na fase adulta, a gente tem que se virar em mil, e eu falo isso para homens e para mulheres, né? Aí vem a responsabilidade, vem os estudos, a vida é sempre assim. Aí vem os filhos. O que acontece é que chega uma fase da vida em que as mulheres penam mais, que é na menopausa, né? E vai lá, e assim a gente vai indo, e a gente vai indo. Mas eu ainda acredito que as mulheres, elas penam na vida mais. Porque a gente, ela não tem, não tô falando que, homem não tem nada a ver com isso. Mas eu digo, questão de responsabilidades e questão do que a gente acredita que a gente precisa dar conta. Porque tudo começa daqui de dentro. Eu realmente acredito nisso. Quando a gente acredita que a gente precisa dar conta de absolutamente tudo, que, se eu parar, o mundo para. O que é se eu parar, o mundo para? Não posso ficar doente. Quantas vezes eu ouvi isso? E quantas vezes eu mesmo falei isso pra mim? Não posso ficar doente porque eu preciso fazer uma comida, porque quem que vai levar a criança pra escola? Quem que vai fazer tarefa com a criança? Porque e ai meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso dormir 8 horas por dia, eu preciso estar gostosa, eu preciso. E aí você surta. E aí você surta. Porque é aquela coisa, tem uma frase da Ingrid Guimarães, que eu até tava conversando com ela ontem, um Reels da Ingrid, que eu acho muito legal, que ela fala, a nossa geração deu errado. A nossa geração de Mulher Maravilha, de equilibrar prato, exatamente isso. Eu tenho que dormir 8 horas, eu tenho que treinar, eu tenho que estar com botox, eu tenho que estar, não sei o quê, eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que ser a melhor profissional, eu tenho que ser a melhor esposa, eu tenho que ser a melhor amante, eu tenho que ser a melhor dona de casa. Não dá. Não, porque no final das contas você não é nada disso. Eu vou dizer pra vocês que eu aprendi muito cedo, com a graça de Deus, a não surtar dessa maneira. Que bom, porque a maioria das mulheres estão surtando. A maioria das mulheres estão, se não surtaram, ainda estão surtando, entendeu? Exato. Saber que cada coisa é cada coisa. Quando você entende
que não dá para ser bom em tudo. Quando você não se cobra tanto a perfeição e que você sabe que o dia que você decidiu ser mãe, você vai ter que fazer escolhas. Eu escolho ser uma excelente mãe ou eu escolho ser uma excelente profissional. Não vai dar. Não tem Agora, como. não tem como. Agora, eu posso ser uma excelente profissional, mas de uma maneira... Não ser aquela workaholic ou a alta executiva que sai de casa às 7 da manhã e volta às 10 da noite. E meu filho fica abandonado e criado pelos outros, né? Então, eu acho que, às vezes, o meio termo também é satisfatório, você não concorda? E ele cansa menos, né? Cansa menos, o problema é que certeza. parece que é uma coisa tão simples, o tal do equilíbrio, né? Que a gente precisa ter equilíbrio na vida pra tudo. Equilíbrio na alimentação, equilíbrio no exercício físico, o equilíbrio nas compras, o equilíbrio na vida. Pra tudo. Parece tão simples. Por que a gente tá cada vez mais distante do equilíbrio, então? Porque a gente se preocupa muito com o que os outros pensam. Sim, e aí foi a minha exatamente. virada de chave. O dia que eu entendi que eu preciso estar bem comigo mesma e o que os outros pensam, inclusive meu próprio marido, a respeito de dele. como eu deveria agir, é um problema dele. Então, quando eu entendi essa chave, porque óbvio que teve uma hora que eu fui cobrada por saber tanto profissionalmente, de poder estar num nível muito mais alto da minha carreira do que eu estou hoje, mas que o dia que eu tive minha filha, que eu olhei pra ela, que eu falei, você em primeiro lugar, eu sabia que a partir daquele dia eu não poderia ser mais a Débora palestrando para 2.000 pessoas, eu não poderia mais ser a Débora que dava mentoria domingo para um gestor lá do outro lado, lá da Vale do Rio Doce, das 8 da manhã às 4 da tarde, porque eu tenho família e tenho uma filha. Então, a vida da gente é feita de escolhas. E por falar em escolhas, eu pergunto para você, Michele, qual foi a tua virada de chave para poder você ter o Me Socorre? Me Socorre, né? Me Socorre. O Me Socorre. Na verdade, eu falo que eu tive várias viradas de chave durante a minha vida. Diversas. Mas a principal pra abrir a Me Socorre, não elas vivem mais pro Me Socorre, foi que infelizmente, eu precisei adoecer. Eu fui mãe dentro do banco. Eu sempre fui aquela pessoa que queria estar no ranking. Primeiro, segundo, terceiro lugar lá dentro do banco. E depois é exatamente isso que você acabou de dizer. Depois que você é mãe, não tem como. Você entrar 8 horas da manhã, 7 e pouco da manhã numa agência e sair 6 e pouco da tarde, 7 horas da noite. Você não vê um neném. O neném, ele depende principalmente da mãe. Ele precisa ser alimentado e tudo mais. E isso foi completamente de contra o que eu tava vivendo. Então, entrou naquela... Aí foi tudo água abaixo, vamos dizer assim, pra poder abrir a Me Socorre. Então, foi lindo, mas o processo foi muito dolorido. Lógico. Porque até eu conseguir entender que eu não era mais aquela mesma Michele, até eu conseguir entender que eu não ia conseguir estar no ranking de primeiro, segundo e terceiro lugar, aquilo ali me doeu muito profissionalmente. Porque eu nasci, cresci, e pra mim era, eu preciso me desenvolver como profissional. Sempre tive isso como foco. Quando veio o meu filho, quando eu casei e veio o meu filho, tudo isso parece que eu me perdi. Porque eu falei, cara, tudo que eu sempre acreditei me desmoronou na minha frente. O que eu faço agora? E agora? Me socorre! E agora me socorre. O que eu faço? E aí foi de contra tudo que eu acreditava, de contra tudo que eu vivia naquele momento, porque foi vários anos eu olhando para aquela coisa do banco e eu querendo também poder ajudar verdadeiramente as pessoas e não podia. E aí não tem como. Quando você faz uma coisa e você não tá de acordo com aquilo, vai de contra os seus valores, vai de contra os seus princípios, você adoece. É aquilo. Ou você para ou o seu corpo te para. E aí eu fiquei muito doente, fiquei afastada no banco por quase 2 anos. E aí foi quando eu decidi pedir demissão do banco e realmente, de fato, abri o Me Socorre por ambos os motivos. Pelo motivo principal, que era o meu filho, que hoje eu falo foi a melhor escolha da minha vida, porque eu, de fato, eu educo o meu filho. Eu, de fato, acompanho o meu filho. Eu não fiquei dependendo de babá, eu não dependi de escola. Então, hoje, quando eu olho pro meu filho, todos os erros e acertos, eu falo, fui eu. Então, Você essa fez. pra mim, fui eu. Por isso, pra tava mim, lá. isso pra mim é uma conquista pessoal que eu... De um nível que eu não consigo nem dizer ao certo. De conseguir levar e buscar o meu filho na escola. Ah, Michele, que coisa idiota. Pra mim, não é. E a gente Detalhe precisa... que pra gente que é mãe... mãe e tem esse negócio de empreendedora que vai e corre, eu era a mesma coisa. Eu olhava e falava, gente, o meu sonho era levar minha filha na escola. Quando eu tava no banco, era a única coisa que eu queria. Era poder deixar o meu filho na escola e dar um buscar. beijinho e poder buscar. E eu não podia, porque eu entrava cedo e saía à noite.
É bem importante a gente deixar claro aqui para quem está assistindo a gente, que a gente não está dizendo que você, mulher, que trabalha o dia inteiro, que você está errada. Você não está errada, você está fazendo o que você pode. E quando você entender que você está dando o melhor de si, é o suficiente. Agora, daí entra a inteligência emocional de você saber a hora que você tem que virar a sua chave, como a Melissa e a Michelle viraram, que é você planejar. E aí, eu entendo que quando juntou a fome com a vontade de comer, né, meninas? Exatamente. Existiu todo um processo e daí surgiu um projeto chamado Elas Vivem, que é o negócio de vocês duas. Isso. Vamos lá, vamos começar pela Mel. Melissa, me fala um pouquinho, o que é o Elas Vivem? O Elas Vivem, a gente quer mostrar para as mulheres que elas não estão sozinhas, que isso que a gente está falando, eu tenho certeza que é a maioria. Então, assim, o que a gente quer mostrar? Que não precisa ficar se vitimizando, que, porque eu sofro, que para mim é tudo difícil, para mim, não é para você, é para todas nós. E tá tudo bem, então o que a gente precisa? Achar um equilíbrio, às vezes desabafar, às vezes você só precisa ligar e falar, amiga, tô pé da vida, que tal. Passou, né? Então, assim, a gente quer reconectar tudo isso. Falar que tá tudo bem, que todas nós somos assim. Tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco e a gente precisa viver. A gente não precisa só sobreviver no meio desse caos. Que tem muitas maneiras da gente dar uma melhorada no caos, vamos dizer assim. É verdade. E me fala uma coisa, Michelle, o que diferencia esse projeto? O nosso projeto, na verdade, é o que a gente vive. Por isso que Elas Vivem. Então, não é um projeto que a gente tá num patamar de, a gente já já superamos tudo e agora a gente vai ser mentora sua para onde você vai. Não. Exatamente. A gente traz as nossas vivências, a gente traz as nossas dores, porque a gente realmente acredita que mulheres junto, e óbvio, com Deus e tudo mais, a gente consegue de fato se curar. E tirar aquela coisa que a mulher fala uma da outra de, a mulher não tem amizade verdadeira, porque a mulher, ela sempre tá com picuinha, a mulher, ela sempre tá competindo uma com a outra. E é um espaço que a gente quer fazer livre disso. Que é um espaço, de fato, de uma mulher ajudando a outra e não uma mulher competindo com a outra. Isso é importante. E quando as mulheres se juntam de verdade, com a base de Cristo de sempre, né? E de valores, com o mesmo propósito, a coisa parece que anda. Não que com os homens também não anda. Não é isso que eu quero dizer. É porque o emocional, o sexto sentido, o feeling, o espiritual da mulher, ele é diferente. Maior. Talvez por causa da nossa capacidade de maternar. Né? A gente tem essa capacidade da maternidade de abrir mão de muitas coisas, de se colocar no lugar do nosso filho. E a gente acaba trazendo isso para a vida. Quando a mulher entende isso, que a sororidade é muito mais bacana, né? Quando uma ajuda a outra. É aquela velha história. Se você tá com gente que sabe mais que você vai aprender. Exatamente. Né? E me fala uma coisa, falando de mulheres, que tipo de mulheres vocês querem alcançar? Aquela mulher que cansou de lutar para sobreviver. Aquela mulher que sente que a vida dela só tá patinando. Então, é igual a Michelle falou, a gente não tá aqui para ser mentora, para falar, a vida é assim, você tem que fazer assim, não. Nós somos mulheres reais, que a gente passa também por esses problemas, tá tudo bem surtar de vez em quando, e a gente não precisa esperar estar pronta para recomeçar, porque a gente vai ter problema pro resto da vida. É verdade. Né? O negócio é você querer. Exatamente. A mulher que a gente quer atingir é a mulher que ela não sabe, mas ela quer. Ela sabe que não tá legal, ela sabe que ela tá adoecendo, ou ela já está doente, ou ela sente que não tá bom, mas ela quer mudar. Essa é a mulher. Porque a mulher que tá doente, tá adoecida no meio dela, mas ela não quer mudar, tá tudo bem, é a escolha dela, igual você falou. A vida, ela é feita de escolhas, entendeu? Então tá tudo certo. Só que a partir do momento que ela dá um passinho e fala, eita, eu quero mudar, mas para onde eu vou? Eu não tenho um lugar de confiança, um lugar seguro, onde eu posso falar sobre as minhas emoções sem ser julgada. Pronto.
esse é o lugar. Sem ser julgado. É. Ser julgada. Assim, então eu pergunto pra vocês, o Ela Viva, porque o que mais tem por aí é grupo de mulheres, né? E quando a Mel me conheceu, nós nos conhecemos há um tempo porque ela veio aqui para Talk, a gente fez um trabalho junto e a gente continua fazendo esse trabalho. Hoje também ela é mentorada pelo meu marido e eu sou muito orgulhosa disso, porque disso surgiu uma amizade bonita, né, Mel? A Mel é uma pessoa incrível, você tá super em boas mãos, virou amiga mesmo, Virou né? amiga. É verdade, de coração, assim. Mas... voltando ao assunto, eu percebo que tem muito grupo fazendo a mesma coisa. E no final, só a dona do grupo acaba se destacando, ou tendo voz final, ou estando certa ou errada. É sempre ela. Tanto que eu saí de todos os grupos. Hoje eu faço parte de um grupo que eu vejo que faz um pouco mais de sentido. Mas é um grupo estritamente voltado para negócios. O Ela Vive, ele vai ser... Qual vai ser o formato dele? Quem fala? Você. Amei a pergunta. Então, o formato é aquilo que entra. Não vai ser duas mentoras falando. Não vai ser nós, a dono da razão. Não vai ser... A gente vai dirigir o negócio. A gente vai conduzir o negócio. Mas não é que a gente vai falar e... o que a Michelle falou... Não, a gente tá ali, tá todo mundo aprendendo. É um ambiente, de fato, para todo mundo se conhecer e se conectar verdadeiramente. Porque não é... é mais um grupo para as pessoas irem lá e fazerem networking. Não é sobre isso. É sobre falar um ambiente seguro para a gente conseguir falar de fato sobre o que a gente sente, sem ser julgada. Porque hoje eu sinto muito isso. Que a mulher, ela não pode falar sobre sentimentos. Porque isso é considerado ainda como uma fragilidade, que isso ainda é considerado como uma fraqueza. Você tá triste hoje? Nossa, tá triste só por causa disso? Nossa, você viu? Só reclama. Nossa, como ela é fraca. E não é sobre isso. Aquilo ali, eu tô reclamando sobre um ponto, mas e toda a base? Que foi aquele ponto que transbordou. Então, é só criar um ambiente seguro onde a gente possa, de fato, conectar com pessoas. E como que você vai fazer essa conexão, Mel? Então, e aí, o nosso primeiro evento vai ser no dia 20 de junho. Tá. Ali a gente vai convidar as mulheres, tudo, e a gente quer seguir no Instagram justamente com esses podcasts de convidadas. Aham. Igual a gente tá nesse bate-papo, você tá falando com a gente, conversando, e a gente vai trazer convidadas também para cada uma contar a sua história. Então, através de histórias que a gente vai se reconectando, porque você escuta a história de alguém, você fala, nossa, minha história é muito parecida com a dela, ou é parecida com a dela, e é assim que vai se reconectando. Deixa eu ver como que ela conseguiu superar isso. Exato. Deixa eu ver se o que ela fez porque realmente cabe a mim. a gente precisa ouvir as histórias, né? Verdade. Porque a gente tem dois patamar. Ou você recomeça e reage, ou você fica no vitimismo. É escolha. Tá tudo bem. Aqui escolher tá tudo bem. Mas para quem quer recomeçar, seja de qual história ela tá vindo, a gente vai trazer muitas outras histórias nos podcasts para ter esse bate-papo, tanto no YouTube, no nosso Instagram e nos eventos que a gente vai fazer. A gente vai ter um momento de reconexão ali com todo mundo. Então o Ela Vive, ele vai sair daquele lugar comum. O Ela Vive vai virar, além de ser dentro do movimento Ela Vive, vai ter o podcast o Ela Vive. Não é isso? Sim. Isso. Então, hoje a gente também apresenta, dentro desse contexto, desse negócio todo, o podcast Ela Vive, que vai ser gravado aqui nos estúdios Isso. da Talk Podcasts, porque a gente é muito chique. Não é? Exatamente. Gente, o negócio. E aí, o diferencial desse podcast vai ser, pelo que eu entendi, me corrija se eu estou errada, vocês trarão pessoas aqui, não só empresárias de mega sucesso, mas gente que tem histórias de vida que conseguiram superar. Ou que ainda estão exatamente. superando, porque a questão que geralmente a pessoa fala assim, eu não superei 100%. Então, como que eu vou falar isso se eu não superei 100%? Não tem problema, se você está superando, eu acredito muito. Cada vez que você conta a sua dor, você também se cura um pouco dela. Sempre, por isso que a gente faz terapia, né? Exatamente. Para poder aprender a se escutar. Exatamente. E a oração, ela faz muito isso. Me convida, eu quero vir, eu tenho um monte de história pra contar. Adoro. Vai ser a primeira. Adoro. Gente, tem cada história pra contar. Nossa senhora, sei nem por onde eu começo, dá 3 podcasts. Tá vendo? Serão pessoas reais. Não vai ser a Exatamente. Michelle Maciel, mentora financeira, ou a doutora Melissa Miranda. Não, vai ser a história da Melissa. Vai ser a história da Michelle. Assim como história de pessoas reais. É porque às vezes a gente olha assim,
A Débora Ibrahim, esposa do Og. É. A Melissa Benito, que tem a clínica, que tem isso. Nem gente, tem problema essas mulheres. Exatamente. Você Nem tem acredita que uma problema. vez... Não, gente, você acredita que uma vez a minha mãe... Eu fui contar alguma coisa pra ela, assim, porque eu não sou muito de reclamar. Eu não sou, aliás, de reclamar. E aí, por eu não reclamar, não ficar me lamentando, a minha mãe virou pra mim e falou assim, nossa, mas você tem problema? Eu falei, não tô acreditando que é isso. Então, a gente acaba criando essa máscara, só que as pessoas não imaginam o que a gente luta por trás. Aí eu posso te falar uma coisa a respeito disso? O problema não tá em você. Porque a gente precisa também aprender a observar o outro. Exatamente. E a se colocar no lugar do outro. Posso contar uma história rapidinho? Com certeza. Minha avó faleceu de câncer. Antes de falecer de câncer, ela teve câncer de mama, teve metástase e tudo. Só que antes disso, ela tirou a mama. E a minha avó foi uma pessoa muito sofrida, porque o meu avô, ele era maravilhoso como pai, como avô, maravilhoso. Como provedor, mas como marido ele foi muito ruim. Ele nunca maltratou minha avó, nunca deixou faltar nada, mas ele traiu minha avó. E minha avó, que era linda, maravilhosa, perdeu o encanto por ela, sabe? Pela vida. Então a minha avó, quando ela se tornou, depois dos 60 anos, hoje eu fico tentando fazer essa ideia de tempo, né? E eu vejo, gente, eu tô com 50, então minha avó morreu nova, com 73 anos, 76. E eu me lembro que um dia ela foi cortar o cabelo e o cabeleireiro cortou o cabelo dela, raspou. E ela chegou em casa, se trancou no quarto e ela chorou e não se abriu com ninguém. Eu fui a única que percebeu que ela estava chorando porque ela estava se sentindo feia. E aí passou um tempo, ela tirou o seio e ela estava ruim. E aí a gente estava no carro, eu e minha tia. E a minha tia comentou sobre a doença dela, sobre como ela estava bem. E eu olhei para minha tia e disse assim, você não está olhando para sua mãe ou para a mãe, porque eu também chamava ela de mãe, como mulher. Você está olhando para ela como sua mãe. Só que antes de ela ser sua mãe, ela é uma mulher. Ela já não se sente bonita. Ela perdeu o seio. Pensa como ela está se sentindo agora. Aí foi a hora que minha tia olhou e falou assim, é verdade, eu nunca olhei para minha mãe como uma pessoa. Olha aqui. Como uma pessoa. Olha só. Então, talvez, nesse dia, sua mãe olhou para você como filha, não como uma pessoa, como uma mulher sofrida. E isso acontece com a gente no tempo todo na nossa vida. As pessoas olham pra gente, olham para essa carcaça maquiadinha, bonitinha, com empresa. Rindo, fazendo piada de tudo. Mas você tem imagina que você tem problema. Assim, é porque ninguém precisa saber dos meus problemas. Exato. E aí, quando a pessoa ela deixa transparecer os problemas, Ela se torna uma aquela pessoa. Não é nem que ela se torna fraca, para muitos ela se torna chata. É a pessoa que tem energia negativa, só reclama. Mas eu quero saber quem foi o ser humano que chegou junto e perguntou: por que você está reclamando tanto? Por que você está sofrendo tanto? O que te machucou tanto que você está desse jeito? Vem cá chorar no meu ombro para você ficar um pouco. Como você está de verdade? Como você está? Como isso é difícil pra gente, né, Dé? Como é difícil a gente ter que baixar a guarda e pedir ajuda, mostrar pra alguém que a gente tá chorando, que a gente tá, né? Eu acho que todo mundo deve ter uma amiga especial. Eu tenho uma amiga especial que funciona melhor do que qualquer terapeuta. Eu também. Ela é minha amiga há 35 anos e nas fases mais difíceis da minha vida eu ligo pra ela. Ela não precisa nem falar nada, eu só choro. Ela me escuta calada, porque às vezes você só quer alguém que te escute. E o segredo do sucesso ainda é a escutativa. No sucesso nas amizades, no sucesso no amor, no sucesso no trabalho, principalmente no sucesso nas vendas, é você saber escutar. Se você não sabe escutar a pessoa que está do teu lado, como é que você vai escutar o teu cliente? Exatamente. Agora vamos voltar para vocês. Ô, gente, eu quero fazer uma perguntinha para você, Michele. Existe uma dor silenciosa em comum de todas nós? Você acredita nisso? Eu realmente acredito que é aquela dor de você de sentir sempre sozinha. Você pode estar rodeada de pessoas, mas é aquela dor de que ninguém vê, aquela dor silenciosa, aquela coisa que a solidão emocional, ela é muito difícil de ser vista. Igual você estava falando agora. Sim. Você só vê
Ou ouvindo verdadeiramente, ou vendo verdadeiramente aquela pessoa. Sim. Que é cada dia mais raro, porque tá todo mundo tão focado em você, tão focado na sua correria. E eu não tô falando que isso tá errado também, enfim, nem entra nesse mérito. Mas a dor principal que eu vejo que invade todas as mulheres é essa solidão emocional. Que mesmo você rodeado de pessoas, ainda assim você se sente sozinha. Você já se sentiu assim, Melissa? Meu Deus. O tempo todo. Eu falo que a gente acaba... É isso que eu falo, a gente cria isso, né? Então, às vezes, sem perceber, porque eu falo, não sei quem contou pra gente que a gente tem que ser forte. E a gente vem trazendo aquilo tudo. Hoje tô com 46 anos, sou casada com o Marcelo, tem 3 anos, só que... Qual que eu vejo a minha dificuldade? Às vezes, sem perceber, eu vejo que eu tô resolvendo tudo sozinha. Eu vejo que eu não falei as coisas pra ele. Porque na minha cabeça, às vezes eu falo, mas eu vou explicar, ele não vai entender. E, é mais fácil pegar aqui e fazer logo. É mais fácil eu fazer logo e tal. Por quê? Porque a gente criou essa rotina, essa crença na nossa cabeça que não, a gente que tem que fazer, a gente que dá conta. É só a gente que sabe fazer. E aí você não consegue pedir ajuda. E aí, a hora que vê, você fez o quê? Tá sozinha. Você colocou mais um pezinho. Isso é característica de uma pessoa. E tá fazendo tudo sozinha. Pois é. Aí tu tem que te perguntar por quê. Então, por que você faz tudo sozinha? Por quê? É a crença que a gente traz, que não, eu tenho que me virar, eu tenho que fazer. Eu acredito que eu nunca... pude contar financeiramente com meu pai e com a minha mãe. Então, assim, desde a faculdade foi aquela luta, aquela coisa, ia sufoco para pagar a faculdade, para fazer isso. Aí me formei, comecei a trabalhar, vendia o almoço para pagar a janta. E era aquele. E você aprendeu a viver. Eu aprendi, querendo ou não, a gente. Desde que eu entrei na faculdade, foi em 99, olha quantos anos eu tô no mesmo hábito. O cérebro da gente, ele cria o hábito. Então, a história que você conta pra ele é a história que ele é a real. Então, a minha virada de chave, foi olhar pra isso, porque pra gente poder virar a chave, você tem que olhar e se enxergar, falar, meu Deus, pra que eu tô fazendo isso? Essa pergunta, pra que eu faço tudo sozinha se eu não preciso mais? Então, a gente tem que ter essa consciência de se enxergar, parar e falar, não, peraí, dá pra mudar aqui, dá pra equilibrar, dá pra tornar tudo mais leve. Mas isso aí é um processo. É um processo. E você, Michele, o que você... Eu acredito realmente isso, que não é que alguém falou pra gente, é o que a gente viu na nossa infância, é o que a gente viveu na nossa infância. É muito engraçado isso, porque eu falo assim, eu sou de 4 irmãos, eu sou a mais nova. E eu nunca vi, de verdade, 4 irmãos tão diferentes lá em casa. Ah, mas todo mundo é do mesmo pai, da mesma mãe, a mesma criação. Então, assim, não é o que você viveu, é o que você... levou pra você do que você viveu. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. É aquela coisa, não é o que fizeram pra você, é o que teu você... mapa de mundo. Exato. Então, assim, aconteceu a mesma situação na minha infância, que eu peguei de um jeito e cada irmão meu pegou de um jeito. Um levou pra escassez, o outro levou de não merecimento, o outro levou de... Eu não quero isso pra minha vida. Exatamente. Então, cada um leva de um jeito. Então, o nosso mapa mental, vamos dizer assim, né? A gente mapeia lá na infância. Aí depois, vai vir na adolescência. Aí, no adulto jovem, eu acho que isso só se concretiza ainda mais de... Eu tô sozinha, eu preciso dar conta. Se não for eu não vou pagar minha faculdade. Se não for eu não vou me sustentar. Se não for eu não vou conquistar tudo que eu sempre sonhei lá atrás. Se não sou eu. O que você tá falando? Tô sozinha. Eu vou dar conta. E vai. E aí você vira uma adulta, assim. Eu vou dar conta, dei conta até agora. Aí você tudo que eu conquistei foi sozinha. Uma síndrome do pânico. Exatamente. Aí o que acontece? Aí você tem que parar e falar, lascou. Aí que entra a reconexão com a gente mesma. Com você mesma. Peraí, tô ficando louca ou o quê? Não, vamos melhorar, né? Eu quero melhorar. Então, aquela coisa, tudo isso, todos esses traumas me trouxeram até aqui. Obrigado.
Mas a daqui adiante não vai me levar pro meu passo que eu quero ali. Então, obrigada, eu preciso tratar isso para conseguir subir um nível para me levar ali no nível que eu quero chegar. Então, eu acredito Michele, eu muito vou pedir nisso. só pra você chegar um pouquinho mais pro microfone, porque senão você Assim? também. Quando você for falar pra ela, você não faz assim. Tá, Você só viro aqui só. fica só aqui, ó, porque senão Tá. vai oscilar. Eu cortei as meninas, eu sou péssima, gente. Não liga não. Mas é pra continuar tudo de Tá. bom. Ó, eu escutando vocês, eu entendo que as dores de cada uma e os aprendizados de cada uma levaram vocês ao Ela Vive. Isso. E o Ela Vive, então, na verdade, é mais do que um grupo, é uma comunidade Isso. de mulheres, uma ajudando a outra. Mas eu preciso entender, é verdade, porque eu quero fazer parte dessa comunidade, como vai funcionar, é isso que eu acho que é o que elas querem entender também, como vai funcionar o processo, o diferencial, a criação e a manutenção do Ela Vive. Quem fala? Então, a gente vai fazer os podcasts com as convidadas, Aham. né? Claro que eu acho importante a gente colocar o network, uma divulgar o trabalho da outra, mas a gente procura mulheres com histórias reais. Sabe? Não aquela mentora, eu sofri, eu fiz assim, hoje eu tô assim, então você tem que fazer assim. Aham. Porque, Débora, não existe uma receita, porque a minha infância não foi igual à tua, não foi igual a da Michele. Cada uma, igual a gente falou, cria um estilo de vida. Então, não tem como eu falar pra eu que trabalho, vamos dizer... É diferente da Débora que escolheu cuidar do filho, diferente da história da Michele que não pôde cuidar do filho. Então, como é que a história de uma vai ser receita de bolo para outra? Exato. Então, a gente precisa de histórias reais. Tá tudo bem ser uma empreendedora que não tem tempo, tá tudo bem ser uma mãe que escolheu ser mãe e abrir mão da profissão, que eu tenho certeza que não foi fácil. Não é fácil, né? Não até é hoje. fácil. Não é Do fácil, mesmo, nenhum então, dia. você vê, Débora, que são 2 patamares de peso grande. Nós que tivemos que abrir mão de ver o filho crescendo, porque não tinha outra opção. Eu era porque eu não tinha outra opção. Você que teve que abrir mão da profissão, que era um sonho seu. E que eu sei do meu potencial. Exatamente. Então, são dores que acaba tendo histórias diferentes, mas o peso, se for colocar, O peso é o mesmo mesmo. peso. Você abriu mão de alguma coisa, eu abri mão de alguma coisa, né? A Michele também. Todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa quando você se torna mãe. Não tem como. Você sabe, Débora, uma coisa que eu e a Michele, a gente conversa muito, como que tudo isso começou? Eu atendo a parte da estética, botox, tudo. E o que começou a me chamar a atenção? Quanto mais a mulher é bonita, mais ela é realizada, mais defeito ela começava a se enxergar e mais procedimento ela queria fazer e nada estava bom. E aquilo eu comecei a gente com 20 anos de experiência, a gente aprende a enxergar o outro lado, sabe? E ali eu falava, gente, mas essa menina tão nova, 30 anos, e quer botox e nada tava bom. E ali eu comecei a enxergar, sabe? Devagarzinho, na conversa, querendo saber, sempre tinha uma dor, tinha uma ferida não curada, só que qual que é o diferencial? Você precisa ter consciência que você tem um problema, que você tem uma ferida lá. Porque se você tampa a ferida, você quer fazer procedimento, botox, preenchedor ilimitado, você quer fazer compra ilimitada, por quê? Porque aquele momento de prazer tá te saciando ali. Só que a hora que você deita no travesseiro, que é você com a sua dor, você já esqueceu tudo que você fez ali, tudo que você gastou. Sim. Então, a gente precisa... E aí vive uma bola de neve, né? Então, a gente quer levar para as mulheres essa consciência. Todas nós temos um tipo de problema e tá tudo bem. Então, você tem que trazer a consciência, essa ferida que você tá tentando tampar lá de trás e mostrar que tem como recomeçar. E, às vezes, escutando a outra falar. Exatamente. E vocês vão fazer encontros? Sim, encontros presenciais, onde sempre vai ter um tema.
Vamos levar convidadas também para esses encontros, também falaremos nesses encontros e também fora os podcasts, né? Mas os encontros a gente ainda não decidiu de quanto em quanto tempo. Por enquanto é o primeiro encontro que a gente vai fazer, é o dia 20 de junho. E aí depois disso a gente vai ver se cabe um a cada mês, um a cada 2 meses, porque a vida de todo mundo é corrida. E a gente sabe disso. E como que vocês vão manter isso na rede social e vocês vão ter um grupo no WhatsApp, óbvio, para poder conectar todas, né? E como que vocês vão manter? Porque a maior dor, acho que a maior dor de todo mundo que quer ter um grupo bacana para poder se ajudar outras pessoas, é saber como que vai funcionar esse processo dentro do WhatsApp. Vocês já esquematizaram isso ou vão deixar a coisa mais acontecer e ver como é que se forma? Então, primeiramente a gente vai alimentar o Instagram, né, com histórias reais. Para primeiramente conectar essas pessoas. Isso. Porque a gente ainda não tem essas pessoas. Que legal. Temos várias pessoas, mas não temos a gama que a gente precisa atingir. Então, primeiro a gente precisa se conectar, delas olharem e falar, uai, quem que é essas duas doidas aí? Eu me identifico que tá acontecendo? com elas. Olha a história dela, olha a história parecida dela. com a minha. Vou ver como é que ela resolveu o problema dela. Ou se não resolveu, ou se tá resolvendo. Uma coisa que me preocupa muito, gente, é como existe hoje um movimento para a mulher se colocar em 2 opostos. Ou como assim, superior, né? Eu posso tudo, eu não sei o que, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem. Eu preciso do meu marido, pelo amor de Deus, eu não vou trocar pneu. Eu vou trocar hoje, pneu. mas gente, que vontade de postar, mas se eu postar, medo de ser cancelada. Não tenha medo de ser cancelada, porque na verdade o cancelamento nada mais do que separar o joio do trigo. Vai ficar do teu lado quem tem a ver com você. Os que não tem a ver vão sair. Olha, você reza todo dia, livrai-nos de todo mal, amém. E o meme falava exatamente, gente, eu não quero calibrar pneu, eu não quero trocar pneu, eu não quero levar carro pro mecânico, eu não quero limpar a calha d'água, não quero. Eu sei fazer, sei. Mas ninguém precisa saber que eu sei fazer. Exatamente. E eu isso não é sobre a gente, é só porque a gente simplesmente não era pra isso. Eu ainda brinco com o Marcelo. Às vezes eu peço alguma coisa, ele fala, por que você não faz? Eu falo, porque eu sou menina. Exatamente. Ele faz o que ele tem que fazer e eu faço o que eu tenho que fazer. Então a gente precisa, sim. Isso é inteligência emocional. E muitas mulheres, você viu que no começo, uma hora você falou que você ainda centraliza muito, porque você ainda traz um lado masculino, uma energia masculina com você. Muito forte. E aí você tira dele esse potencial. Então, assim, Exatamente. a gente sabe fazer, mas tem coisas, não é porque... É só uma questão de equilíbrio. E eu acho que o Ela Vive, ele vem muito para trazer esse equilíbrio, para mostrar para outra, sem dizer quem tá certo ou quem tá errado. Nosso tempo tá acabando? Eu nem sei. Ai, que bom. Esse papo tá tão bom, gente. Eu tô adorando. Olha, eu vejo... Bom, vamos voltar pro contexto, porque a gente começa a conversar, e tanto aí vai, assunto, né? E, nossa, tem tanta coisa para falar. E eu tenho certeza que você que está escutando a gente agora, nesse papo do podcast Meu Negócio, tenho certeza que você, em algum momento, se identificou com o que eu falei, com o que Melissa falou, com o que Michele falou. E essa é a ideia, esse é o propósito, você entender que o Ela Vive, que está vindo por aí, ele vem exatamente para trazer você com as suas dores, para você entender que existem gente como você, existe milhares de mulheres como você, que ou não conseguiram ainda sair dessa dor, ou que saíram dessa dor e querem compartilhar com outra mulher e dizer assim, olha, eu consegui, né? Exato. É isso. E aí, você falou sobre o autocuidado que vai além da estética, você fez o comentário a respeito dessa moça que no excesso você descobriu as faltas, né? E aí eu quero perguntar para Michele sobre essa parte do que você faz, do financeiro. Michele, como é que o financeiro e o emocional, eles se conectam? Então, é o que eu falo, me conta um pouquinho, eu sempre brinco com essa frase, me conta um pouquinho da sua vida, que eu falo como você trata seu dinheiro. Porque eu acredito realmente que todas as compras que você faz, elas são emocionais. Não tem como você eu vou me organizar financeiramente. Então, qual planilha, Michele, que você me indica? Eu falo, antes da planilha, me conta um pouco, igual você fez aqui comigo, me conta um pouco da sua vida, pra eu tentar entender quais são suas prioridades. Porque quantas vezes a gente entra numa loja
E às vezes aconteceu até com você. Gente, já aconteceu comigo. Ah, ela é mentora financeira, e daí? Já aconteceu comigo. De eu entrar num dia péssimo que eu estava, não estava bem, entrei numa loja, fiz uma compra. Sabe quando você vai passar o cartão? Na hora de você passando o cartão, você já... Ai, o que eu tô fazendo? Nossa, eu já fiz tanto. Aí a hora que você tá saindo da loja, falando, que merda, fiz de novo. E o que é esse fiz de novo? Tampar um buraco que tá dentro de você com coisas aleatórias. Que momentaneamente, às vezes ali, fração de minutos ali, ele te dá essa sensação, esse quentinho no coração, de ai, comprei essa blusinha nova, eu sempre brinco com brusinha, né? Comprei essa brusinha nova, ai, que delícia. Dá 5 minutos depois. Ai, que droga, não sei como que eu vou pagar. Ai, que droga, por que eu fiz isso? Ah, mas, meu Deus, Nem eu não podia precisa, gastar. Meu Deus, eu tenho tanto disso. Isso que eu falo, chamo de brusinha pra chamar a atenção mesmo, porque não se trata da blusinha. Se trata de tudo que você faz simplesmente no excesso. Todo o excesso esconde uma falta, a gente sabe disso. Exato. Exatamente. Quando você entra numa, 2, 3, você vai trocando uma coisa por outra. Sim, a hora que você vê, você tá ali com 50 quilos de roupa no seu guarda-roupa. Isso é com... vício, né? Vira vício. Vício! É vício. Por que vira vício? Porque é aquela coisa que te causa, tá com aquela dor, e é aquela dor que você não quer ver, que você quer tampar o sol com a peneira, e aí ele te causa aquele quentinho. Aí, momentaneamente, você lembra daquele quentinho, você vai embora, ai, que droga. Mas você quer sentir aquele quentinho de novo. Aí você compra de novo. Aí você compra de novo. Aí vem a frustração. E cada compra que você faz maior, vem uma frustração maior. Porque vem uma dor maior de, ai meu Deus, eu não vou ter dinheiro pra pagar meu cartão. Qual que é o seu problema? Meu cartão de crédito. Eu falo, não é. Ele é a consequência de um problema. Isso ele é, porque é um problema real que a gente vai precisar lidar com ele. Mas ele não é o problema de dentro de você. Então olha, será que realmente você tá precisando daquilo ali? Será que você tá comprando só por... Ah, não, é porque eu tô tão feliz. Então, mas você tá tão feliz, você precisa comprar de novo? Ah, você tá tão triste, você precisa comprar de novo? Ah, Você tá... Sabe quando a gente leva sempre a qualquer coisa, estado emocional, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de um iFood, eu preciso sair pra comer, eu preciso sair pra beber. A gente sempre tem uma válvula de escape. Sempre. Exatamente. Ou é bebida, ou é a comida, ou é roupa, ou é procedimento estético. Sempre vai ter uma E válvula todo de mundo escape. tem. Todo mundo A tem. diferença tem. é saber quando isso vira vício. Um problema. Vira excesso, vira o problema. Vira um problema. A ponto de chegar... Existe gente com vício... Meu Deus, com vício de em procedimento? Muito. A mesma coisa eu falo para Michele, como que é engraçado a relação da parte estética com o dinheiro, eu falo emocionalmente. Aham. Porque do mesmo jeito que ela falou que a gente gasta ali para tampar um negócio, na estética é a mesma coisa. E qual que eu falo que é o pior problema na área da estética? Fala-se hoje em dia muito de autocuidado. Autocuidado, o que elas entendem? Autocuidado porque eu preciso me cuidar, eu preciso ir lá fazer um monte de preenchedor, mudar a cara. Sim. Entendeu? Só que o autocuidado não é isso. O autocuidado, ele vai muito além da estética. O autocuidado é o autorrespeito, é o amor próprio. Aham. Então, uma vez que você tem amor próprio por você, respeito, você vai olhar pra você, você vai falar, nossa, eu tenho 50 anos, eu tô bem pra 50, mas dá pra melhorar essa ruguinha aqui. Claro que dá, eu faço um botox aqui. Isso é o autocuidado dentro do patamar equilibrado. Sim. Só que o que eu vejo lá na clínica? Tem muitas pacientes que fazem e nunca tá bom. E às vezes, Débora, aquele rosto lindo de paciente jovem e nunca tá bom. Você arruma o nariz, ela enxerga a olheira, você arruma a olheira, ela enxerga, sabe? Ela enxerga todos os defeitos. Então, às vezes, eu tenho que trazer aquela realidade. Eu falo, então, quantos anos você tem? Eu tenho uma paciente, agora ela deu uma maneirada, né? Eu tratava a face e o corpo. Uma mulher lindíssima, com 60 anos. Linda. Só que o que acontece? Tudo que eu fazia no corpo dela, ela falava assim, mas eu não tinha isso. Mas eu não tinha essa flacidez. Mas eu não tinha. E eu fui levando, até que um dia eu falei, então, você não tinha. Quando você tinha 20 anos, 30, você tem 60. O tempo passa, gente. Mudou, tudo mudou, não tem como. Eu falo pra ela, mesmo se você fizer uma lipo, essa flacidez vai continuar, você pode fazer, você tem 60. Aí eu falo, olha como você é linda pra 60. Eu tenho então uma amiga é de isso 60 que a gente precisa. Então é isso que o autocuidado e a estética estão, sabe, querendo... tampar o outro. E não tem nada a ver, porque a estética, sim, é você arrumar o que
dá para dar uma arrumadinha dentro dos 50 anos. Débora tá linda com 50. Vamos fazer um botox para ficar mais linda e tá tudo bem, né? Então, essa é a diferença. O autocuidado é você se respeitar. E uma vez que você não se respeita, fazendo todos esses procedimentos, você acaba não respeitando o seu rosto, o seu perfil natural e até o cartão de crédito, como diz a Michelle. Não respeita nem o cartão, nenhum né? dos dois. Ai, deixa eu te fazer uma pergunta. Mel, você já demitiu um cliente? Nossa, já. Chegou uma hora que você falou, não faço não mais. Já deu. Isso que porque eu tô te falando. A partir daqui, se alguém olhar, vai dizer, não vou trabalhar com essa mulher, porque ela, olha o que ela fez. Olha, eu falo que hoje, com 20 anos de experiência, quando eu faço a consulta, que eu começo a ver as exigências, isso, e principalmente quando falar, eu fui no outro profissional, não gostei, fiz isso, não gostei, eu já olho para ela e falo, infelizmente, eu não consigo atender a sua expectativa, porque eu sei, Débora, que não é esteticamente, o problema não tá ali. O problema tá lá dentro. Tá lá dentro. Então, eu já falo, porque eu sei que não vai. Se não deu com todos os que ela foi, comigo também não vai dar. Porque ela precisa curar primeiro aqui dentro. Exatamente. Então, você, Michele, quando que te acende o alerta do cliente, que você percebeu que passou da compensação e já virou vício? Quando você literalmente olha o cartão de crédito dela. E a pessoa, ela tá devendo hoje. Mi, eu tenho vários clientes que têm vícios em procedimento estético. Sério? E são mulheres lindíssimas, lindíssimas. Só que buscam uma perfeição inexistente. Exatamente. Essa é a palavra, perfeição. Então, assim, a perfeição na estética, a perfeição no corpo, aí você toma uma droguinha aqui, aí você toma outro negocinho ali pra crescer aqui, pra diminuir ali, e vai. A hora que você vê, a pessoa literalmente, ela pode ganhar o dinheiro que ela for. E ela deixa de ficar bonita e ela fica horrorosa. E tem vários casos assim também, né? Eu conheço algumas que fizeram tanto procedimento que ficaram irreconhecíveis. Sim. Ficaram... você não consegue olhar para o rosto porque te dá uma agonia de você olhar para o rosto. E aí, o que ela fez? Ela fez uma cirurgia daquelas assim que dura não sei quantas horas, que sai de lá parecendo uma múmia com um bolsinho de sangue do lado. Eu me pergunto, o que faz um ser humano chegar nesse ponto? Exatamente. Mas é porque a pessoa, eu acredito, né, que a pessoa não se reconhece. Então, ela busca algo porque ela não sabe verdadeiramente quem ela é. É a falta de consciência, né, Dé? Isso que a gente tá falando, tudo bem, a gente vai desequilibrar de vez em quando? Vai. Só que a gente tem que ter a consciência de falar, epa, pera lá. Por que eu tô gastando tanto Isso aqui virou um problema. Por quê? O que eu tô querendo esconder? Porque esse prazer, né? Então, desacerbado. Exatamente. E o Ela Vive tem esse propósito também, né? Isso. De fazer a pessoa enxergar que olhar tá pra dentro, né? Olhar pra dentro. Não é olhar só minha ruga, olhar só a dívida do meu cartão de crédito e fazer mais dinheiro pra pagar. Não, pera. Vamos parar tudo aqui. Vamos conversar? Vamos sentar, vamos respirar, tá ligada vamos olhar. à outra, né? Tá ligado ao físico, à estética, ao dinheiro, e tudo isso pelo emocional, né? Pela falta de consciência do que o outro lado também esconder. existe. O outro lado que a mulher, ela acredita que tudo isso é superficial demais pra ela, que, nossa, você fez botox, nossa, que ridícula você fazendo botox. Existe muito isso ainda. Julgamento, e pessoas jovens pensam assim. Muitas pessoas jovens que eu falo assim, com seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, que não se permitem viver isso. E não tô falando não se permite, porque eu não tenho dinheiro. Não, pessoas que são bem posicionadas financeiramente, profissionalmente, mas falam, isso aí é demais, isso aí eu nunca vou fazer. E julga mulheres que fazem. Aí você já vai pro outro lado. É o que mais tem, né? Mas você vê que até a falta da aceitação do merecimento também é um problema. Verdade. Por que você sempre não merece? os extremos, Se você né? trabalha tanto, por que você não merece fazer um botox, se cuidar? Aí entra o autocuidado, né? O amor próprio. Eu mereço. Eu também. Eu mereço. Eu também. Hoje eu olhei no espelho. Foi ontem, né, Mel? Ontem eu olhei no espelho. Aí, não, foi assim. Eu fiz eu precisava fazer uma foto pra colocar no meu perfil. Aí eu joguei no chat GPT. E eu falei, não exagera, né? Pra ficar bem parecido. Aí eu olhei pra essa foto e falei, é possível. Eu gostei. Gostei desse resultado aqui. Aí eu peguei e mandei pro meu marido e falei, olha eu com dinheiro, olha eu sem dinheiro.
Eu falei pra ele assim, meu amor, eu podia ser a cara da Gisele, eu só preciso ter mais dinheiro. Aí ele deu risada e ele mesmo falou, é bem pouca coisa que dá. Aí eu falei, eu vou mandar pra Melissa. Aí eu mandei pra Melissa e falei, minha amiga, eu quero isso aqui, ó. Se vira! Aqui, aí eu fui olhar no espelho, eu já tô com 50, vou fazer 51. E eu me orgulhava profundamente do meu pescocinho, assim. Aí ontem eu olhei, eu percebi que ele começou a querer ficar enrugadinho aqui. Eu falei, ai, socorro! Mas isso é o básico, eu não vou ficar em estresse, eu não vou ficar em depressão, né? É a questão do equilíbrio, É questão de equilíbrio. Mas eu confesso que quando eu perdi 11 quilos, a minha autoestima foi lá em cima, eu estava me sentindo linda e maravilhosa. E me sentindo mais autoconfiante, me sentindo mais feliz. Então, para nós mulheres, a autoestima... Ela muda a vida. Elevada. Ela muda a vida. Assim como a baixa autoestima pode acabar, principalmente com adolescentes. A baixa autoestima, eu tenho vivido isso agora, muito perto de mim, de a pessoa linda se achar feia. Sim. E como isso faz mal para nós mulheres, né? E às vezes a gente nem percebe. E o que eu acho mais triste não é só no adolescente, é essa dor do adolescente que não foi curada e você vê essa dor em mulheres feitas. Exatamente. Que aí entra no eu não posso, eu não, meu Deus, eu não mereço. Eu não mereço isso, porque no fundo é isso. Nossa, não é que eu não tenho dinheiro, é que eu não mereço mesmo Botox. Quem sou eu pra me vestir melhor? Quem sou eu pra... eu já sou tão feia. Eu sou ótima profissional, eu não preciso me vestir bem. Eita. E a gente emana o que a gente sente. Esses dias eu ouvi de uma amiga que... Diz que ela entrava nos lugares, ninguém enxergava ela, se achava feia. Aí, de repente, ela começou a se achar bonita e ela começou a entrar nos lugares e as pessoas olhavam pra ela. Exatamente. Eu falei, é porque a gente emana o que a gente sente. O que a gente sente. A nossa energia. Se você tá alegre, só de conversar com a pessoa vai falar, nossa, ela é tão autoastral, ela é tão... É gostoso conversar com ela. Exatamente. Então, tudo que você sente, que você Emana. se permite, emana pras pessoas. Exatamente. Vamos encerrar com uma pergunta, um recadinho. Como é que eu... Para quem tá ouvindo, vamos lá, vamos começar aqui pela Mi. Mi, deixa um recadinho, se você quiser olhar para lá, para a câmera, e conversar assim, para a mulher que tá se sentindo perdida. Dá um recadinho para essa mulher que não se colocou, não tá se achando, que você se achou, mulher. Presta atenção, você é maravilhosa. eu acho ela, eu tenho o maior orgulho dessa minha amiga, eu acho ela linda demais. Ela é mesmo. Por dentro e por fora. Obrigada, Dé. Obrigada. O recado que eu quero passar é para falar que você não está sozinha, que a sua história não é a única, que nós também passamos por tudo isso, pode ser histórias diferentes, mas são histórias reais, e o principal, ter a consciência do que está acontecendo e saber que você pode recomeçar. Né, Mi? Exatamente. Eu dei esse exemplo várias vezes às vezes a gente está equilibrando tantos pratinhos, que tal a gente quebrar uns pratinhos? Ai, não deu pra limpar a casa hoje. Nossa, não deu pra limpar, quebra esse pratinho. Ai, não deu hoje pra fazer uma comida fresquinha pra criança. Tá tudo bem, não deu tempo e tá tudo certo. Então é questão da gente aprender a quebrar uns pratinhos, porque daí a gente entra em equilíbrio. Porque a grande graça da vida é a gente estar em equilíbrio, que é uma coisa tão simples, mas uma coisa tão complicada ao mesmo tempo, né? E o Elas Vivem, resumindo, ele quer mostrar para essas mulheres que elas não precisam só sobreviver. Elas têm que viver, né? Viver em meio ao caos, mas ela tem que viver. Sai daquela zona da sobrevivência e vai viver tanta coisa linda que a gente tem para fazer. E às vezes coisa tão simples, né? Simples. Como tirar o sapato e pisar na grama. Simples. Passear. Sem tomar olhar um pro champanhe celular. com a sua amiga, Olhar dar pro risada, falar bobeira. Olhar pro céu, separar, Exatamente. olhar, sentar e falar assim, nossa, eu vou abrir uma taça de vinho ali, vou sentar aqui enquanto a criança tá ali fazendo uma tarefa, vou sentar e vou olhar pro céu. Por que a gente não se Contemplar. permite, às vezes, a sentar e A descansar? gente perdeu a mania da contemplação. Exatamente. Porque a gente fica o tempo todo rodando uma tela. Exatamente. E contemplar é bom demais. Contemplar é bom demais. E, gente, pra gente encerrar, o Elas Vivem terá o seu primeiro encontro, que dia? Dia 20 de junho.
20 de junho. Vamos colocar na tela 20 de junho. E onde é que vai ser? Lá na Doce Momentos, às 16 horas. Vai ser muito legal. Vai ser maravilhoso. Maravilhoso. A gente vai deixar aqui o @ do Elas Vivem no Instagram para vocês. E eu adorei, né? Eu já sei, eu já me convidei, eu quero participar delas. Faz parte da comunidade. Será muito bem-vinda. Eu venho como convidada, hein? Eu não venho como entrevistadora, não. Gente, esse podcast Meu Negócio é muito bom. Aqui a gente conversa sobre tudo aquilo que faz diferença no seu negócio, no seu serviço. Se você também quiser contar um pouco sobre como o seu negócio muda a vida das pessoas, como o seu serviço pode agregar na vida do outro, fala com a gente e vem fazer parte do podcast Meu Negócio. Um beijo para vocês, até a próxima.